Quantas coisas a gente jurou que ia fazer diferente e porque muitas vezes ainda nos vemos repetindo essas coisas, né? Diferente da nossa família, diferente de coisas que já aconteceram com a gente e que a gente não gostaria que se repetisse, né? Por que que isso acontece? Às vezes a gente pensa, meu Deus, nesse assunto aqui eu achei que eu já estava tão bem resolvida e parece que voltei a estacar zero, menos um, menos dois, não é? Creio que isso acontece com todo mundo. Mas tem coisas que são muito fortes dentro da gente, ainda, né? Nas memórias, no que essas coisas precisam nos ensinar, no caminho até serem curadas dentro de nós, ou ressignificadas, vamos falar assim, né? E como é importante a gente olhar para isso com tranquilidade. Porque quando a gente olha com um olhar de culpa, julgamento, crítica consigo mesma, se torna mais difícil. E eu sei que às vezes também não é tão fácil a gente olhar e pensar assim, eu achei que eu poderia estar fazendo melhor. Mas saibam que cada uma de nós aqui está dando o seu melhor. E que se ainda existem sinais de repetição em algo, é porque algo precisa ser visto, precisa ser melhorado, que nem eu brinco, tem degraus que são menores, tem degraus que são de arquibancada. O importante é a gente estar aqui sempre, sempre disposta a subir esses degraus e a construir eles também, né? Porque, bem, na verdade, é a gente que constrói essa evolução e o caminho para essa evolução. Então, hoje eu quis trazer esse tema a respeito de três movimentos para a gente fazer na prática que a gente se sinta bem para fazer diferente, mas sem rejeitar também a história da nossa família, sem julgar também os que vieram antes. Porque a mesma forma de julgamento que a gente faz com a gente mesmo é porque a gente também está fazendo com as outras pessoas. Ou vice-versa, né? A gente pode explicar assim também. Me julgo muito, então julgo os outros, né? Aumento essa cobrança. E como é importante a gente diminuir cada vez mais as cobranças. E também não é assim, ó, deixa que se ferrem, que façam aquilo que quiserem e eu vou fazer diferente. É um olhar com amor até chegar o momento de que o que os outros estão fazendo, mesmo que tu não aprove, que não seja pra ti, que aquilo não te fez bem, principalmente na infância, que a gente fala um tanto, né? Que tu olhe com tranquilidade e aquilo não mexa com o equilíbrio das tuas emoções. Que simplesmente tu possa olhar e dizer, ok, eu digo um sim para o que essas pessoas que eu amo estão fazendo, é o que serve para elas, é a forma delas, é a consciência delas, nem melhor nem pior. Mas eu escolho fazer diferente, com tranquilidade, em paz, tá? Então é disso que a gente vai falar. E ontem eu publiquei uma fotografia, né, com quatro gerações da minha família. A minha avó, minha mãe, eu, minha filha. E eu fiquei pensando, no quanto assim olhar para aquela imagem me ajuda a lembrar de que a história não começou em mim. Porque isso parece óbvio, só que na prática da vida a gente entra tão no automático e a gente está sujeito a se rotular tanto que a gente pode esquecer em alguns momentos. E isso causar maus sentimentos na gente. Então, assim, antes de eu chegar, já existiam muitas pessoas, muitas histórias, muitos relacionamentos, perdas, ganhos, alegrias, tristezas, medo, coragem, formas de amar, formas de trabalhar, dentro daquilo que cada um precisou viver, formas de lidar com o dinheiro, de cuidar, de pertencer, de fazer igual ou de se revoltar e fazer diferente. O que que a gente vem buscando aqui? Um equilíbrio. Não preciso nem ser completamente igual, nem ser completamente diferente. Posso encontrar a minha forma dentro do meu cristal, da minha identidade. Então a gente observou, a gente ouviu, a gente interpretou, a gente aprendeu maneiras de responder à vida. E hoje, muitas coisas a gente quer continuar fazendo, porque tem muitas coisas boas, e outras coisas a gente não quer continuar fazendo. Mas aí também não é excluir a característica, o que eu sempre falo aqui nas aulas. Não é assim, eu vou ser completamente diferente, eu vou excluir essa característica de mim, porque ela está viva em ti. Mas não, é como eu posso usar essa característica que existe em mim a meu favor, a serviço do amor e da vida.
Então, o que fica, o que a gente entrega quando eu digo assim, cada um fica com o que é seu, é a forma como cada pessoa interpretou a vida e usou as suas características a seu favor ou não, sabe? Então, assim, não é necessário a gente fazer diferente rejeitando de onde a gente veio. E eu quero compartilhar três movimentos que são muito importantes na maneira como tu pode olhar para o que está se apresentando na tua vida hoje e para a história que vem antes de ti. E o primeiro deles é o reconhecer. Reconhecer. Vejam nas falas sistêmicas, eu vejo, eu reconheço, né? Eu amo. Muitas vezes a gente diz, eu vejo, eu reconheço, eu aceito o olhar com amor que eu falei, e eu amo. E isso não é eu amo, assim, apenas o que vem de fora, eu me amo, porque tá sujeito a gente se rejeitar e abafar partes nossas, porque não consegue aceitar aquilo que veio antes. Então, o reconhecimento, esse primeiro movimento, de onde eu vim. Reconhecer não significa dizer que tudo foi bom, foi maravilhoso. Aceitar a tua história não é aprovar tudo que aconteceu, porque a gente tem o nosso discernimento. A gente pôde olhar para os resultados de algumas histórias e perceber se esse resultado foi bom ou não. Então não é dizer um sim absoluto, não é uma aprovação de tudo aquilo que aconteceu, que a gente tem que incorporar e era isso. Não. É a gente dizer um sim amoroso para o passado, porque o passado não vai mudar, porque cada pessoa realmente acreditou que estava fazendo o seu melhor. Muitas vezes apenas se afastando daquilo que não queria. Não tinham essas ferramentas que a gente tem de trazer consciência para se aproximar daquilo que querem, para se encontrar, se reconhecer, para viver um pouco mais liberta dos medos, né? Então, assim. Vocês conseguem identificar o que vocês receberam da família de vocês que vocês querem continuar levando? Pensem um pouco e vejam se vocês conseguem imaginar, lembrar. O que vocês receberam da família que vocês querem levar adiante, tal qual é? Esse é um exercício bem bom que a gente vai fazer na mentoria individual, tá? E é um exercício que às vezes demora um pouco, assim, a gente passa dias preenchendo ele. Não é muita dedicação ali de tempo no momento, eu digo demora dias, porque vem vindo coisas à cabeça, a gente vai observando coisas, a gente vai se observando. Pode ser a força, o trabalho, o cuidado, a fé, a dedicação, o humor, amor próprio, a coragem, a união, a criatividade, muitas coisas, perseverança. Quantas histórias lindas existem dentro da nossa família, né? E também tu consegue perceber o que tu aprendeu na tua família que hoje tu percebe que repete, mas que tu gostaria de viver diferente, que tu tá querendo viver diferente. Tu consegue trazer essa clareza, assim? E aí depois, claro, vem outras perguntas, né? O porquê eu quero fazer diferente, onde doeu, como eu interpretei, o que eu tô construindo hoje em cima disso. Então, por exemplo, na minha família ninguém falava sobre sentimentos, mulher dava conta de tudo, é, dinheiro sempre vinha acompanhado de medo, ou tinha uma dificuldade de fazer dinheiro, ou exigia muito esforço, é, era melhor não contrariar para se sentir segura, precisávamos cuidar de todo mundo, demonstrar fragilidade, confiar nas pessoas era perigoso. Então, de novo, não estamos procurando culpados. A gente está procurando mais consciência. E a gente precisa fazer esse reconhecimento, porque mesmo enquanto a gente está vivendo a vida e a gente pode perceber repetindo, se a gente tiver consciência, os sentimentos são mais leves, mesmo naquilo que tu ainda não conseguiu fazer o teu ideal. Então, reconhecer é um primeiro passo muito importante, muito essencial para tu tirar do pessoal, não tirar a tua responsabilidade, mas calma, também não é tudo teu. Tua responsabilidade é transformar isso dentro de ti para ti, também não é para salvar os outros. Naturalmente, isso chega em todos. Graças a Deus, né? Que temos
Tudo isso, essas coisas divinas, essa parte terapêutica, espiritual, de diversas técnicas hoje em dia, para poder ficar realmente com o que é nosso, né? Então, o primeiro movimento, reconhecimento. Segundo movimento, separar. O que é esse separar? Já comecei a falar aqui um pouco, né? Do separar. Que na verdade é separar aquilo que a gente misturou. Separar aquilo que a gente misturou. Por que que numa constelação, quando a gente coloca a pessoa que está sendo constelada, aí a representante começa a sentir um tanto de coisas ali. Quando a gente coloca um segundo campo do que causa aquilo, já mudam as sensações, já movimenta as sensações. Porque a pessoa, a representação, a linguagem da alma já está mostrando que não, tudo aquilo ali não é da pessoa, que pode ser observado, que está ali dentro causando algo, querendo ensinar algo. Então a gente já observa. Por isso que eu falo da autoconstelação sensorial. Porque eu pego um objeto ou eu pego uma carta e isso representa algo que está dentro de mim e eu posso observar. E eu posso trazer mais consciência. E eu posso me sentir melhor. E eu também posso fazer a leitura da carta para entender o que está dentro de mim. Então, assim, são muitas coisas. Muitas coisas. E falando em cartas, né? Também não é fugindo do que a gente está vendo e do que a gente está sentindo. Porque quando a gente foge, a gente exclui. E quando a gente exclui, isso rouba a nossa energia e causa mais compensações na nossa vida. É lidando com verdade da forma como a gente está podendo lidar. Vamos transformar tudo hoje? Não, não. É com calma, um passo de cada vez. Reconhecendo, aprendendo a separar. E aí, então, com o tempo, que é o mestre da vida, a gente conseguir usar tudo isso como ferramenta de crescimento. Usar todos os poderes que a gente tem, conhecimento, conexão com o divino, para plantar flores e colher flores. Todos os naipes aqui representados, todas as ferramentas, com todas as nossas feridas, cicatrizadas ou cicatrizando, poder realmente assumir quem a gente é, com integridade, separando o que é meu com o que é do outro, melhorando as minhas interpretações e os meus sentimentos a respeito do que já está dentro de mim, pegando mais leve comigo mesma, né? O fato é que aqui nesse segundo movimento, no saber separar, ficar com o que é meu e deixar o outro com o que é dele, nem tudo que tu recebeu é o que tu é. Para mim, essa é uma chave hoje aqui do que a gente vem estudando e desse trabalho. Uma coisa é reconhecer, na minha família isso acontecia, ou isso acontece. E comigo também acontecia ou acontece. Outra é concluir, né? Então eu sou assim e preciso continuar vivendo assim? Então observem assim, tem toda uma experiência familiar, tem toda uma interpretação que tu fez dessa experiência, a resposta que tu dá para a vida quando essa interpretação acontece, né? E aí as repetições que se tornam automáticas e tu pensa, eu sou assim. Quem sabe tu cresceu percebendo que conflitos ameaçavam a relação. E aí tu decidiu se calar. E tu se cala em diversos lugares. Ou era falta de respeito se posicionar, né? Aí hoje tu diz, eu sou uma pessoa que não sabe se posicionar. Mas existe uma diferença enorme entre eu sou uma mulher que não sabe se posicionar ou eu aprendi a me calar quando eu senti que me posicionar poderia ameaçar as relações, o meu pertencimento, o amor das pessoas por mim. São consciências diferentes, uma rotula e sentencia, como se fosse um ponto final. A outra é, tomo consciência disso, estou começando a compreender isso. Separar as coisas. Porque se foi uma resposta aprendida, agora existe algo que pode ser observado e aprendido de outra forma, né? Então também tem perguntas chaves para isso. O que eu repito? O que eu acredito que pode acontecer se eu fizer diferente? De quem eu tenho medo de me afastar ou de quem eu tenho medo de decepcionar, deixar de pertencer quando eu imagino fazer algo diferente? Onde se sente isso no corpo físico?
Então, saber separar é entender o que eu sou e o que são as memórias. E o que eu construí, que pode ser desconstruído e reconstruído, né? Então, assim, a constelação, ela faz isso. A gente começa a observar diferente e entender o que que é de quem, separar o que estava misturado e, pelos posicionamentos aí dentro do fluxo infinito da expansão, os pilares que a gente trabalha, que a gente tem o olhar sistêmico e o segundo pilar é o posicionamento, a gente começa a transformar na vida prática. Terceiro movimento, escolher. A escolha. O que que realmente tu vai fazer com a vida que tu recebeu? Isso aqui é uma virada de chave total. Depois de tu reconhecer de onde vem, né? Ainda existe um risco de transformar a origem em uma nova justificativa, né? Que é o que eu tava falando. Eu sou assim por causa da minha mãe, eu tenho isso porque a minha família é tal coisa, mas a consciência não serve para nos prender a uma explicação melhor, para que a gente se justifique assim, coloque, tire a culpa da gente, coloque a culpa nos outros, né? Então, assim, a gente recebe uma possibilidade de escolha no momento que a gente toma consciência da origem das coisas. A gente não escolhe tudo que recebeu, mas a gente pode escolher o que faz com isso, com calma, com calma. Como eu disse, não é tudo do dia para a noite. Nós precisamos aprender no caminho até chegar às vitórias, às nossas pequenas vitórias que trazem grandes vitórias, né? E isso é com constância. É com constância que a gente chega nas vitórias diárias, né? Nas vitórias semanais, mensais, até isso, essa novidade se tornar nossa natureza e a gente ter a glória de isso ser automático na nossa vida, de não repetir mais. Ou de se repetir, deslizar por algum motivo, reconhecer logo, separar as coisas de novo, escolher, lembrar do que a gente escolheu e continuar fazendo diferente, né? Então, assim, como que a gente costuma fazer esse exercício, né? Na minha família eu aprendi a tal coisa. Hoje percebo que isso aparece quando? Tal coisa. Durante muito tempo senti medo que se eu fizesse diferente, aconteceria tal coisa. Agora, nessa semana ou hoje, eu vou experimentar isso aqui e vamos ver o que que vai acontecer. Vamos experienciar, né? Porque, eu aprendi, por exemplo, a evitar conflito. Eu aprendi que quando para evitar conflito, eu não posso dizer não. Quando eu dizia não, existia conflito, né? Então, o medo de decepcionar e perder o amor das pessoas. E a escolha da semana. Essa semana eu vou expressar uma preferência minha sem me justificar excessivamente. Pronto. Origem, consciência, posicionamento e vida real. Tá? Então, esses são os pontos que a gente já vem trabalhando e que nós vamos trabalhar mais especificamente em todos os pontinhos que tu perceber nas áreas que tu escolher dentro da mentoria individual. Fazer esse caminho. E como eu disse, isso é algo tranquilo que cabe na rotina e que traz muita consciência, tá? Muita consciência, para que tu possa fazer uma escolha diferente, né? Então, assim, fazer diferente não exige declarar guerra ao que tu é, ao que tu foi, ao que a tua família é, aos teus pais ou alguma história da família, né? Não aceitar. Algumas respostas que a tua família deu à vida fizeram sentido dentro daquele contexto. Hoje tu pode olhar com mais consciência e perguntar como que tu pode decidir viver igual ou diferente, o que que faz sentido para ti. Tu pode amar quem veio antes, tu pode pertencer à tua família, fazendo da tua forma, sem julgar e sem censurar, sem querer salvar. Porque a gente quer tanto ser o que a gente é, mas às vezes a gente não está aceitando que os outros sejam como eles são.
Então, assim, agradecer pelo que veio antes, pelo que tu recebeu, pela dádiva da vida, reconhecer aquilo que doeu, poder pertencer sem repetir tudo o que aconteceu, tá? E reconhecer de onde veio nos dá direção para saber para onde a gente vai, porque a gente ganha energia saindo desses conflitos emocionais. A gente ganha energia, a gente sai da defensiva, a gente começa a ter mais fé, acreditar na gente mesmo, acreditar na vida, né? Te auxilia a trilhar o caminho com mais consciência. E aí, uma aula que eu assisti na semana passada dizia assim que se a gente prestasse atenção em como aconteceu a própria fecundação, enquanto, sei lá, milhões, bilhões, trilhões de possibilidades existiam no momento em que aconteceu a nossa concepção, a gente se daria conta de que somos muito, muito, muito vencedores pelo simples fato de estarmos aqui, de termos recebido a vida. Sabe, a aula me tocou o coração, assim, de alguém ter cuidado de nós do jeito que pôde, para que a gente tenha sobrevivido, porque nenhum bebê sobrevive sem cuidados. De uma forma ou de outra, nós recebemos os cuidados suficientes para a gente viver. A gente recebeu a vida. Pode ser que a gente tenha sentido falta de algumas coisas? Pode, pode, mas nós estamos aprendendo também a alinhar as expectativas, a entender que todos somos humanos, estamos em evolução, que aqui e agora, adultas, nós podemos nos dar o que a gente precisa, né? E uma coisa que a gente vai trabalhar também na mentoria são as afirmações de expansão. Para cada tema que vocês trouxerem, além de trilhar esse caminho, terão afirmações tipo mantras mesmo, para a gente fortalecer os pilares que são necessários dentro da gente. Então, o mantra de hoje, por exemplo, seria nessa aula, tá? Se essa aula fosse um contexto de uma aluna, eu reconheço a história que veio antes de mim, recebo a vida que chegou através dela e me permito escolher conscientemente o que quero continuar. Se vocês quiserem escrever, vou escrever aqui no chat. Eu reconheço a história que veio antes de mim, recebo a vida que chegou através dela e me permito escolher conscientemente o que quero continuar. Isso aqui, esse tipo de afirmação tem muita força, tá? Porque a palavra é quem traz o que a gente precisa para nós. Então tem uma importância a gente ter novas palavras, novos pensamentos, nova orientação para seguir, tá bom? Perguntas, compreensões, alguma coisa que vocês queiram escrever no chat ou para quem está assistindo a gravação, nos comentários também. Temos 2 minutinhos ainda antes de começar o nosso grupo de constelação. Aproveitando também para falar aqui que a gente vai iniciar os movimentos da mentoria individual na semana que vem, tá? Então, mas essa semana eu já estou conversando com as pessoas que já estão inscritas, porque eu já quero ouvir os áudios, entender o objetivo, vir criando já o caminho para cada uma de vocês e vem ser um movimento muito especial, já está sendo. Então, essa semana, essa primeira semana agora, bem, na verdade, vai ser um bônus, tá? Que nós vamos começar a contar o tempo da mentoria a partir da semana que vem. Vamos ter a nossa primeira aula coletiva na semana que vem, depois cada uma segue o seu caminho individual, e na última semana de mentoria, a gente faz mais uma aula coletiva. Para quê? Para que vocês possam mensurar dentro dos diagnósticos sistêmicos, né, da própria constelação, como vocês estão nos pilares que a gente vai trabalhar na mentoria. Então vamos constelar no início e vamos constelar no final, para ficar mensurável para vocês sentirem, tá bem? Se não tem perguntas nem nada aí que vocês queiram escrever, vamos terminando por aqui a nossa aula. Agradeço a presença de vocês. Podem compartilhar com quem quiserem. Lembre de curtir o vídeo aqui no YouTube, de se inscrever no canal, que ainda não está inscrito também. Tem bastante conteúdo legal, mais antigo e que eu coloco novo também, tá bom? Um grande beijo para vocês e uma ótima semana.